nação corintiana. Aqui é o Rucorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, o Corinthians anteontem jogou contra o Argentino Júnior, né, pela Copa Libertadores. Acabamos empatando. Nosso ataque cardíaco, né? Só pode ser isso, não tem outra coisa. Mas enfim, aí o Corinthians empatou e se complicou na tabela, e ainda perdemos praticamente o Paulinho, que ele teve uma lesão, né, um torce no joelho, e foi o mesmo joelho na qual o ano passado ele fez a cirurgia. Então assim, é de se preocupar. Agora que ele estava se engrenando no time, né, estava fazendo com que o Corinthians até jogasse, assim, a partir do momento que ele entrou ali, ele já começou a jogar bem, né? Principalmente do jogo do Flamengo pra cá, ele jogou muito bem. E esse jogo ele estava jogando também contra o Argentino Júnior, estava jogando bem. Ele saiu, pronto, o Corinthians morreu. E assim, ele saiu, querendo ou não, chorando do campo, mancando. E quando o Corinthians voltou da Argentina com empate, ele estava mancando. Então é de se preocupar. Eu espero que ele não tenha tido uma lesão muito grave, mas vai fazer o quê? Hoje, na sexta-feira, ele fará exames para ver a gravidade da lesão. Tirando o Paulinho, vamos falar sobre o Mantuan. O Mantuan não joga mais pelo Corinthians, porque o Zenit realmente vai comprar a parte que resta, que são os 30% do Corinthians. O Corinthians havia, quando ele foi para lá, no Zenit, o Corinthians havia vendido 60%, aí tinha ficado com 40%, só que 10% era do atleta, e aí o Corinthians ficou com 30%, e aí desses 30% são 16 milhões que o Corinthians tem para ganhar dele. Isso o Mantuan. Tem também, querendo ou não, temos o Carlos Augusto, que o Corinthians em 2020 tinha vendido 40% do passe para o Monza, que era da Itália. E aí, só que o que acontece? O Corinthians ficou com 60%. Caso acontecesse uma futura venda, o Corinthians tinha 60% ainda do Carlos Augusto. E só que assim, agora ele tem 24 anos e tal, ele tá jogando muito bem, tá fazendo muita assistência, gol também, já fez mais de 100 jogos pelo clube lá, e a Juventus quer contratar ele. O Corinthians tem 60%, então assim, vai dar uma boa grana pro Corinthians. O Corinthians tinha vendido na época, era 4 milhões de euros, 4 alguma coisa de milhões de euros, que deu uns 25,7 milhões. E agora o Corinthians tende, assim, querendo ou não, tende a ganhar uma boa grana em cima dele. E aí você coloca o Mantuan, a gente tem 30. O Carlos Augusto, a gente tem 60. O Robert Renan, a gente ainda tem 11. Somando esses três, junto com os 43 milhões, vai dar mais de 76 milhões com o Corinthians, com tudo essas vendas, mais o caixa. Então assim, vai dar para gastar com um jogador. Se o Corinthians só não vai contratar um jogador bom, pelo menos ele tem que contratar um meia muito bom, porque se não contratar, aí vai ser sem vergonhice mesmo, e tá acontecendo algo muito grave dentro do clube. Corinthians! Bom, falando em dívidas, o Corinthians, há 6 meses atrás, o Camacho tinha entrado na justiça por direitos trabalhistas e tal, e ganhou 1.200.000 do Corinthians. E aí passou 6 meses agora, lá vem ele novamente pedir 500 mil de 13º atrasado, indenizações rescisórias, e assim, parece que o Corinthians não toma vergonha na cara, né? Passa o presidente, continua devendo pro mesmo atleta,
É coisa assim impressionante. E nisso só vai aumentando a dívida. E assim, querendo ou não, já perdeu 1.200.000 só pro Camacho. E agora vai perder. Deve perder, mas esses 500 mil e se o Corinthians ainda não paga, ainda isso aí ainda vai aumentar mais ainda com juros. Então assim, não dá para entender, não dá para entender. 500 mil, sabe, o Corinthians não tem dinheiro para ir lá e quitar logo com o cara, ao invés de ficar deixando aumentar. Isso é ridículo, é ridículo. O Andrés e o Duílio, pelo amor de Deus, cara, estão assim, acabaram com o Corinthians, sabe, ele assim, ele tinha que pedir renúncia o quanto antes, né? Mas fazer o quê? Vamos falar sobre o nosso ataque. O nosso ataque, ele ainda está a 374 minutos desde o jogo do Palmeiras, sem marcar, o ataque sem marcar. E assim, marcou, mas aquele gol foi contra, não foi do Roger Guedes. E se a gente colocar como um jogador corintiano ter realmente feito um gol, isso aí aumenta para 523 minutos. Então assim, foi o que eu falei, o nosso ataque tá ataque cardíaco. Porque, cara, pelo amor de Deus, cara, ou então a marcar passo, não é possível. Porque sabe, tipo assim, se pega os últimos jogos que a gente teve, o Corinthians teve poucas vezes para assim, que deu chute no gol. O seu Yuri Alberto, malemar, ele domina uma bola direita. O único que chuta são dois: o Roger Guedes e o próprio Fausto, que não é atacante. Mas assim, tá muito ruim o nosso ataque. Eu acho que tá na hora de começar a mover peças e colocar o Felipe Augusto no lugar do Yuri, fazer alguma mudança, porque não dá. Realmente, com o Yuri Alberto lá na frente não dá. E o Roger Guedes também tá virando um fominho ultimamente, que pelo amor de Deus, cara, tipo, não dá para entender. Corinthians! Bom, o Corinthians está atrás no lateral direito, né, do Ian Couto, que joga no Manchester City. Ele não está em fase muito boa e tal, e ele está querendo vir pro Brasil. E o Corinthians é a grande opção dele. E é assim, o Corinthians só pagaria o salário dele, né? Só que pediria ele por empréstimo, porque o passe dele é caríssimo. E aí o problema são dois, que tem que ver se o Pep Guardiola, né, que é o técnico do Manchester City, não vai utilizá-lo, né, nessa próxima temporada. Então o Corinthians tem que esperar isso. E o outro problema é que o Bahia, o Grupo City, é lá do Bahia. Então é assim, qualquer jogador vindo do Grupo City, de qualquer time deles, se vier aqui pro Brasil, o Bahia tem a primeira opção. Então tem que ver se o Bahia também não quer, para o Corinthians querer o atleta. Então assim, é meio complicado ter ele aqui. Outro também que é complicado, outro jogador, é o Matias Rojas. Assim, basicamente ele não vai vir pro Corinthians, porque são 27 milhões. Ele quer um contrato de 3 anos e 27 milhões diluídos em 3 anos. E assim, basicamente é 700 mil por mês. Então assim, o Corinthians tem caixa com essas vendas aí que eu falei. Somando tudo dá uns 76 milhões e mais um pouco ainda, contando o caixa também que o Corinthians estava montando, né, que era 43 milhões de reais. Então assim, o Corinthians tem dinheiro agora para gastar com o jogador. Não vai comprar ou não vai quer comprar, para falar a verdade. Não vai pegar jogador bom se não quiser. Então assim, é muita palhaçada.
principalmente esse Duílio tá fazendo. E o Corinthians está atrás de zagueiro, né, também, atrás lá do Lucas Veríssimo, assim, tá praticamente fechado. O problema é que entrou um outro clube aí e tá fazendo aquele, querendo ou não, é o Palmeiras, né, ele próprio tá fazendo um joguinho duro. Então, assim, eu espero que o Duílio não venha com a mesma conversinha, eu não vou entrar em leilão para não contratar, mas sem comentário, né? Porque o negócio dele é esse. Essa desculpinha aí já morreu já. Mas assim, o Corinthians, como tá atrás de zagueiro, o Corinthians podia ver também o Pablo do Flamengo, porque o Flamengo colocou ele na lista de dispensas. Então, assim, querendo ou não, ele já jogou no Corinthians, ele foi até melhor que o Balbuena quando ele esteve aqui no Corinthians, que era dupla, né? E assim, seria uma boa opção, porque só pagaria o salário dele, que é de 600 mil. Se você for ver outros jogadores aí, o Gil mesmo, ele deve ganhar muito mais do que 600 mil, né? Então, eu acho que seria bem viável, né? O Lucas Veríssimo, ele tem 27 anos. Então, assim, querendo ou não, seria muito bom se ele ou o Pablo viesse, né? Seria, assim, perfeito. Bom, basicamente é isso. Desejo uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!